Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 13, versículo do 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: à vez de ouvir, sem nada entender, à vez de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E esta palavra, meus irmãos, que nos ensina, essa palavra que vai nos despertar e vai abrir ainda mais o nosso coração para Deus. Aqui Jesus está falando aos discípulos, os discípulos perguntam para ele: por que falas em parábolas para o povo? E Jesus começa a explicar. Jesus está falando daquele povo, meus irmãos, de que fecharam o coração para Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles fecharam, de modo como Jesus diz aqui, para não compreender, para não ouvir e não compreender, para que Jesus não o curasse eles. Eles estavam fechados para Jesus. Por quê? Porque o plano deles, na cabeça deles, só servia se pegar Jesus em cilada e matasse. Esse era o plano deles, ao ponto de fechar o coração e não querer compreender a própria palavra de Deus, não compreender o próprio Filho de Deus. Eles não quiseram, se fecharam. E meus irmãos, quantos de nós estamos com o coração fechado diante da palavra de Deus, coração fechado diante de Deus, sabendo muitas das vezes que estão errados, mas não abre a mão. Por quê? Porque não quer abrir a mão desta vida de pecado, desta vida de prazeres que este mundo oferece. Tem muitos, meus irmãos, muitos entre nós, infelizmente, que está como esse que Jesus mencionou aqui, esse povo que Jesus mencionou, coração fechado, para que não tenha a cura em Cristo. Porque sabemos, meu irmão, todos nós somos pecadores. A diferença é que, com o coração contrito e humilde, nos entregamos a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e lutamos para ter uma vida em Cristo. Mas aqueles que fecharam o coração e os ouvidos para não serem curados, infelizmente tem muitos. Eu peço a você, meu irmão, que se arrependa dos teus pecados e se entregue a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. E deixe Ele curar. Deixe Ele fazer morada no teu coração.